Olá, Tudo bem? Boa noite. boa noite, Grace. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Josiclésis, querida? Tudo, vamos continuar o nosso papo, né, Grace? Isso Hoje com, aí. se conta hoje com a colaboração, que as pessoas vão aqui interagindo e a gente vai hoje fazer um bate-papo. Na verdade, estamos todos no mesmo barco, então a gente já falou isso, né? Na orla, sábado a gente vai fazer Isso. isso. Aliás, sexta-feira. Aham. E Sexta-feira nos encontramos. para afinar esses pontos, e a gente viu assim quantos desafios, como fica difícil, né? A gente não tem uma solução. Então, nós contamos com quem está chegando aqui para participar, para trocar com a gente. Perfeito. Muito bem colocado, Josiclésis. Então, em primeiro lugar, né? Boa noite aí para o pessoal que está chegando, né? Algumas pessoas já, alguns perfis conhecidos, outros não, né? Eu sou a Graciela Coelho, eu sou psicóloga, sou professora também, né? Então, vou falar um pouquinho para a gente começar sobre o nosso projeto, né, o projeto inicial, que surgiu a partir do nosso grupo de estudos, a saúde emocional do educador. Então, somos 22 psicólogas espalhadas pelo Brasil todo. Eu e Josi Plessis estamos aqui pertinho, uma da outra. Hoje eu em João Pessoa e Josi Plessis em Campina Grande, aqui na Paraíba, aqui ao ladinho. Então, o nosso grupo, composto por 22 psicólogas, professoras, educadoras, vem realizando um estudo, aprofundando o conhecimento, realizando o debate acerca dessa temática tão importante que é a saúde emocional dos educadores, as questões da educação, de ensino-aprendizagem, enfim, assuntos pertinentes que envolvem, na realidade, toda a comunidade escolar. Nós estamos com um projeto muito bacana, que é a, a divulgação, agora o pré-lançamento, já posso falar assim oficialmente, do nosso livro e e-book digital, né, intitulado Saúde Emocional dos Educadores. E é neste propósito também que iniciamos hoje um ciclo de lives, né, através de um bate-papo informal, mas sim com base em evidências científicas, né, a partir de reflexões, para estar compartilhando então, né, com pais, com cuidadores, com familiares, né, que estão com algumas inquietações super pertinentes no momento em que estamos vivendo. Também voltado à questão do autocuidado, levantando essa bandeira tão importante do autocuidado do professor, né? A gente sempre se pergunta, o professor é o profissional da linha de frente da educação. E quem cuida de quem cuida? Então, passo agora a palavra para minha colega Josi Plessis. Gostaria que ela também se apresentasse, porque tem algumas pessoas que me conhecem, outras não, do mesmo modo a Josi, né? Então, por favor, Josi Plessis, né? Bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e logo após já gostaria, né? Se você achar viável, da gente já começar a dar uma introduzida assim no tema, né? De repente, levantando um pouco dessa questão assim das incertezas que estão tão latentes nesse período pandêmico e agora também em algumas regiões do Brasil já começando o retorno às aulas, quer seja no modelo híbrido, quer seja no modelo remoto, e outras que não começaram estão se preparando para o início. Bem-vinda, Josi Plessis. Obrigada, Grace, pessoal. Para a gente, né, começar a se conhecer melhor, eu sou Josi Plessis.
É um nome estranho, mas a gente pode conversar. Geralmente chamam Josi, para simplificar. Eu sou psicóloga clínica, com duas paixões pela logoterapia, do Viktor Frankl, e a terapia cognitiva comportamental, com mestrado em recursos humanos. E fiz formação na clínica, na organizacional, mas sempre uma grande paixão pelo colaborador. E nessa pandemia, ainda mais, né, um olhar sensível sobre o educador, que esteve nessa linha de frente. Assim como eu prestei também o atendimento pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade, onde eu faço parte do corpo de psicólogos, ao atendimento aos profissionais também da saúde, né, que estiveram também nessa linha de frente. Então, nós fomos, eu acho, todos nós fomos treinados a um olhar mais sensível. Vamos sair certamente de tudo isso mais resilientes, forjados por toda essa experiência, desde os pequenos, adolescentes. Acredito que vamos ser uma geração que nunca viveu nada parecido. Essa pandemia, de fato, é o maior experimento psíquico, segundo uma psicóloga de Bruxelas, a Ellen Van Hoff, ela dizia que em 50 mil entrevistados pela internet ao longo dessa pandemia, ela constatou que dentre 10 pessoas entrevistadas, 3 apresentavam o estresse tóxico. E esse estresse tóxico causado exatamente por essas incertezas desse momento extremamente atípico, né? E que mexeu com o nosso psiquismo. Se mexeu com o nosso, né? Nós vimos isso em atendimento clínico que eu faço, que as colegas aqui que fazem parte do nosso grupo de estudo, que também são coautoras do livro, nós sentimos muito assim na pele, tanto nos atendimentos presenciais, como nos atendimentos remotos, como a questão das incertezas e todo o conjunto que veio com a pandemia de medos, quanto mexeu com esse psiquismo do adulto. Agora, vamos imaginar o adolescente, a criança que está em formação. Inclusive, dia 7 agora, o G1, ele publicou um estudo bem interessante, um artigo que eu até indico, que falava sobre a preocupação das famílias em voltar com os adolescentes para a exposição, né, à escola, porque a exposição à saúde mental, de ficar por muito tempo também isolados, é um outro fator de risco para a depressão e para a ansiedade. Então, eu indico esse artigo, eu acho que é bem interessante, que fala do impacto que causa a falta das aulas presenciais. E eu acredito que é esse debate que a gente abre aqui, não é, Grace? Que também há vários eixos. Se a gente for pensar nessa questão, primeiro, o Brasil, ele é um país com múltiplas diferenças e culturas e realidades econômicas. Isso reflete na educação, na cultura das famílias, reflete na gestão dos municípios do estado, ou seja, só que na pandemia, das grandes às pequenas potências, dos pequenos micro-estados até os grandes estados, estiveram todos lidando com a mesma incerteza e com suas diversidades. Então, quando se fala em educação, se fala em diversidades. Quando se fala nesse diálogo família, escola e município, estados, rede privada, a gente fala em diversidades. Então, a volta às aulas também não seria diferente. Está sendo uma inquietação para quem está como educador, como gestor, enquanto alunos e enquanto família, né? Eu exponho meus filhos, né? E a gente já sabe, estudos têm evidência que provam que a criança ela tem menos capacidade de oferecer transmissão do vírus. Isso aí a gente já vem tendo estudos, e isso ainda bem que até agora é uma segurança que nós temos. Mas a questão é que, e os educadores, como retorno? Então, assim, você pede para fazer uma introdução, eu acho que eu sintetizaria 3 eixos interessantes para a gente pensar. Seria as ações que a gente pensaria socioemocionais, a gente pensaria como é que estão as ações cognitivas nesse momento, e a gente pensaria também como é que estão o mundo economicamente também para esse momento. Como é que tudo está
na cabeça das famílias e também dos educadores. Então, Graça, eu queria voltar aqui para você, que a gente vai estar fazendo isso, né? Falando dessa volta, nessas primeiras ações que a gente poderia pensar, esse diálogo, as ações socioemocionais. A gente viu aqui, o G1 comprovou que muitas famílias estão retornando, por quê? Perceberam crianças e adolescentes com humor embutido, irritabilidade, apatia, aversão a telas. Muitas crianças e adolescentes que não tiveram um bom rendimento cognitivo porque não se adaptaram ao estilo remoto, né? Então, hoje, voltar para o presencial para muitas famílias é como se fosse também a solução que eles estão encontrando para não haver um déficit também educacional maior, para um prejuízo a médio e longo prazo. E quando a gente pensa no Sim. a gente pensa no sistema de Enem, a gente vai pensar, aí vem as desigualdades que sempre existiram, né? Quando a gente pensa nas ferramentas cognitivas, aí a gente pensa assim, nem todos os alunos tiveram acesso à tecnologia. Então, houve essas desigualdades se acentuaram. Houve uma grande evasão também. Houve também uma grande dificuldade, porque algumas famílias não tinham secretária doméstica em casa, os pais estavam trabalhando em trabalhos essenciais, e algumas crianças maiores tiveram que ser co-educadores dos menores. Ou seja, um prejuízo socioemocional e um prejuízo cognitivo e econômico que a gente também não pode fechar os olhos nessa volta, né? Então, as incertezas e inquietações estão aí. Como oferecer um ambiente seguro, como o que a família pode, o que a escola e o que o Estado pode oferecer, para que a gente possa fazer isso de uma melhor forma quando não há uma resposta única, não há uma solução, né? Não há um consenso. Então, Graça, vamos com Perfeito, você. O que é que você pensou aí? perfeito. Concordo com a tua fala, Josi Plessis. Eu penso, a partir do que tu falaste, né, dois fatores bem importantes. Então, né, os estudos estão aí para nos comprovar que todas as características, né, que já existiam antes do período pandêmico, elas foram potencializadas, né? Então, pessoas que tinham características ansiosas, pessoas que tinham transtornos ansiosos, de humor, o que aconteceu? Foi potencializado, né? Por todo esse contexto que a gente sabe bem. Então, houve uma potencialização das características, tá? Que mereciam cuidado, né? Que precisávamos estar atentos, que expiravam cuidados, acompanhamentos. E também, indo ao encontro da tua fala, quando a gente pensa em desigualdade social, ao acesso à informação, aos serviços, à qualidade de vida das pessoas, também ocorreu uma potencialização, né? Então, o que tu falaste em relação ali ao Enem, por exemplo, né? Nós tivemos uma abstenção de mais de 50% entre os estudantes esse ano na realização do Enem, né? Então, a questão ela é muito séria. Sim, os estudos científicos estão nos trazendo informações a partir de evidências que o índice de transtornos mentais só vem aumentando, tanto na população em geral. Mas se pensarmos, então, em crianças, adolescentes, né, e o nosso foco aqui também em professores, infelizmente é um dado efetivo, né, comprovado. Sabemos também que as crianças, quanto menores, elas tiveram, assim, ó, um comprometimento maior, um prejuízo maior, digamos assim, porque crianças menores, crianças na primeira infância, elas precisam, elas têm uma necessidade muito grande para o seu desenvolvimento saudável, adequado, da interação com os seus pares, né? As crianças maiores também tiveram prejuízos, com certeza, só que elas já tiveram essa experiência anterior, que foi podada, digamos assim, das crianças que estavam entrando na escola agora,
né? Eu também gosto de salientar e acho importante as questões dos adolescentes, que tu bem situou antes. Então, assim, ó, transtornos ansiosos e do humor, características depressivas super acentuadas, tá? E tem um estudo que foi também como que é do grupo da Península que eu vi, que também, só com educadores, né, que mostrou dois dados importantes, que mais da metade dos professores sinalizaram dificuldades em questão emocional, psicológica, e também sinalizaram muita preocupação com a questão cognitiva, com a aprendizagem em si dos seus alunos, porque julgam terem fechado o ano letivo de 2020 com um rendimento, um aproveitamento muito baixo. Então, são dados reais, né, que os artigos, que as informações, né, com base segura, estão nos trazendo. Josiplessis, e aproveitando, assim, esse gancho, eu te pergunto, assim, como que está sendo a demanda para ti, a busca pelo apoio, pelo acompanhamento, né, psicológico, tu como uma profissional da saúde? Sim. Então, Grace, só cresce, né? E nós já esperávamos, logo no início da pandemia, o grupo do Hospital das Clínicas em São Paulo fez um estudo, inclusive, que apontava que uma segunda onda da Covid seria da saúde mental, né? Eles colocavam que seria, assim, muito preciso que do meio para a continuidade, inclusive pós-pandemia, a gente ia ter. Então, o que a gente tem visto hoje? Olha, eu escutava um relato de uma professora, Graci, que interessante. Ela começou a ter crises de choro, de tanta fadiga às telas. E o nosso cérebro, a neurociência, ela mostra que o cérebro ele não foi programado para conviver com telas. Né? Inclusive, muitos adolescentes tiveram uma resistência, falando bem agora dos atendimentos, como você está perguntando. Já eu escutava o relato de uma mãe que, inclusive, eu fui atendê-la e a tela estava rosa, porque ela disse que a filha pré-adolescente colocava um adesivo rosa porque não queria ser encarada, né? Porque o adolescente tem toda uma resistência a essa interação, ele forma pequenos grupos e ali ela tinha que ficar exposta com outros que não tinha tanta afinidade e se sentir julgada, reprovado, né? Para o adolescente, isso é muito caótico na fase que e tiveram que ficar encarados na tela. E aí ela fazia como? Ela ficou resistência, a mãe teve que ter um diálogo com a escola, explicar que foi uma negociação, uma forma que ela entrou de ficar de 7h30 até às 11h40 assistindo aulas. Então, o prejuízo que a gente vê numa ponta, o educador se questionando muitos relatos que eu ouvia. Eu acho que eu estou dando uma péssima aula. Eu nunca gostei de fazer vídeo. Não é do meu temperamento essa exposição. De repente eu fui jogada a ter que fazer isso. Eu não me sinto bem com essa ferramenta. Então minhas aulas não estão rendendo. Eu acho que os alunos não estão aprendendo. Eu tenho alunos, inclusive, eu escutava de professores da rede pública que diziam, eu tenho alunos que nem têm um celular disponível para eles assistirem aula, muito menos um computador sobrando na casa, né? A internet não é boa, não é rápida. Então, aí os professores, eu tinha relato de professoras dessa realidade que estavam imprimindo em casa as tarefas físicas e levando, encontrando um meio de entregar para os alunos. Ou seja, nós estamos falando de um Brasil com muitas diversidades. Então, falar na educação, nos prejuízos, nos fatores emocionais, nas ferramentas cognitivas, a gente vai esbarrar também agora nessa terceira, né, no terceiro eixo, que é a volta às aulas, que é a insegurança. Será que a escola, de um modo geral, está preparada para oferecer essa segurança para os filhos? Né? Famílias que têm idosos dentro de casa, que é uma realidade muito comum no Brasil. Idosos, né, não tem tanta cultura de ir para uma clínica de idosos, fica com a família.
Então, muitas famílias com essa insegurança. Escolas públicas que faltava até água e detergente no banheiro. Será que, de fato, estão oferecendo para toda a comunidade escolar o álcool gel, o detergente, a água? Será que todas as famílias estão também levando seus filhos e levando eles com toda essa bagagem sobre higienização? Né? Porque a gente sabe que enquanto tem famílias que estão num extremo de pânico, de pavor, né, de contaminação, da morte, no outro lado nós temos famílias que estão fazendo negacionismo, que estão até fazendo piada com o uso da máscara. Então, não podemos agora só atribuir esse papel da segurança para a escola. A família, nesse momento, tem que mandar a criança aculturada a essa nova realidade, porque ela não vai encontrar a mesma escola. Os pequenos vão sentir mais, né? A falta da roda de conversa, do acolhimento, do abraço da professora, dos coleguinhas, dessa interação calorosa. Os adolescentes também vão sentir, porque o grupo para eles agora é fundamental para a autoafirmação, para essa formação socioemocional também. Ou seja, então, a gente tem que pensar. Algumas escolas vão estar mais preparadas, outras não. Algumas famílias vão estar mais preparadas, outras não. E aí, a gente Perfeito. de uma mesma realidade e de Uhum. prejuízos, sejam cognitivos, sejam emocionais. Até um detalhe interessante: como vai ser a acolhida dos professores? Muitos professores tiveram perda de renda. Muitos professores sofreram luto igual as crianças. Viveram violência doméstica também, porque aumentou. Também tiveram que se dividir entre ensinar os nossos filhos e ensinar os filhos deles. Né? Tiveram prejuízo porque não tiveram mais as reuniões de departamento, as reuniões semanais, a troca com os colegas, com os técnicos da escola e fazer o lanche na sala de professores. Prejuízo também. Né? Sim. É isso que eu acho que a gente fala quando fala assim, prejuízos cognitivos estão relacionados a todos esses prejuízos. E é pensar, essa comunidade precisa dialogar e precisa estar preparada. E será que está? Né? Uhum. E aí, Boa Graça, reflexão. aí eu volto essa questão para você. Você tem sentido também outras dificuldades nos atendimentos, nas escutas? Tem outras inquietações que você observa também? Sim, no mesmo sentido que tu compartilhou com a gente, Josi Plessis. Uhum. Sim. Pensando aqui, a gente vai fazendo alguns links, né? É. Bom, primeiro quero aproveitar então para mais uma vez agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, né? Estou vendo aqui várias colegas psis e profs, integrantes do nosso projeto, a Ariane, Marcele, a Cláudia, Sheila, várias colegas, um abraço, meninas. A Cláudia compartilhou fez uma percepção aqui, ela colocou as mães preocupadas, um momento em que as mães estão preocupadas, e me parece que os professores, ao mesmo tempo, preocupados, mas com vontade de retornar, né, às aulas presenciais. Exatamente. Boa reflexão, Cláudia. Sim, né? Nós estamos assim numa situação bem delicada, porque, como já comentamos anteriormente, sim, há muito prejuízo se perpetuar por mais tempo, fora os prejuízos que já se instalaram. Então, pensar um 2021 completamente no sistema remoto, é sabido que os prejuízos irão aumentar, né? Então, o que a gente precisa pensar? O que as evidências mostram? O que outros lugares, né? Por exemplo, na Europa, como é que está sendo feito? Por lá, eu tenho a informação que estão retomando no formato híbrido. Eu acredito que todas as pessoas aqui já tenham alguma ideia, mas então, né, colaborando, é aquele formato em que é um modelo semipresencial,
né? Então, a escola é organizada de uma forma que recebe os alunos, por exemplo, a minha filha começou nessa semana passada as aulas, já retornaram. Então, a turma dela, que é do 8º ano, foi dividida em duas bolhas, eles chamam assim, duas bolhas. Então, são 15 ou 16 crianças uma semana no modo presencial, a outra metade da turma assiste em casa, no formato remoto online. Então, a aula que o professor está dando na escola, os alunos em casa também têm acesso. Essa semana agora, que é a segunda semana do retorno dela, ela está na bolha do grupo que está em casa. Então, ela está tendo aula no tempo remoto, tá? No modelo remoto. A escola, né, na minha opinião, e nas leituras que eu venho fazendo, nos estudos, ela precisa ter dois cuidados muito, muito importantes, tá? Que é a questão, então, organizacional, tá? Então, protocolos efetivos que precisam, sim, ser cuidados, efetivados, cuidados, reavaliados, porque é uma experiência, né? Estão voltando ao modelo, então, né, semipresencial, híbrido agora, né? Algumas, outras vão retornar agora em seguida. Então, o cuidado organizacional, que é da organização do espaço físico, porque é inviável as escolas retornarem agora, parcialmente ou totalmente, né, no modelo presencial, e querer estabelecer rotinas que faziam parte antes da pandemia. Então, isso é inviável. E a gente sabe que, pelas informações que temos, as escolas estão, sim, com muito esforço, com muita escuta, consulta por profissionais, né, a efetivar um novo modelo que venha contemplar essa questão assim, ó, o que é mais latente da parte cognitiva, que é importante, sim, lado a lado, as questões emocionais, que é a convivência, que são as relações com os pares, né, que precisam ser estabelecidas. Então, seriam esses dois fatores, resumidamente, a questão organizacional da escola e a questão socioemocional, até como o Josi já falou antes. E aí eu também trago a reflexão, que é um tema alvo das nossas pesquisas, no nosso grupo de saúde emocional dos educadores, que como será que está sendo a acolhida dos professores? Porque eu vejo muito foco na recepção dos alunos, das famílias, do cuidado dos alunos, né? Mas realmente eu não tenho conhecimento e vou continuar ampliando os estudos junto com minhas colegas. Como estão sendo as formações, né? A formação contínua dos professores, como está sendo no sentido das competências socioemocionais? Está acontecendo? O que você pensa disso, Josi? Então, eu acho que quando a gente pensa em comunidade escolar, a gente pensa em gestão, educador, aluno e família, né? É todo esse viés. Eu penso o seguinte, inclusive existem pesquisas que o professor ele já sofria antes. Imagina agora que tudo acentuou, né? Quando fala de saúde mental, educadores, policiais e profissionais da saúde, a exemplo de socorristas, eles têm grande predisposição a desenvolver o estresse por compaixão, tá? O estresse por compaixão é um tipo de estresse que é um estresse tóxico, segundo a gente já falou hoje, né? Sobre a pesquisa de Elk, lá em Bruxelas. Mas esse estresse por compaixão é aquela sensação de fazer muito e receber pouco, né? Então, nós vimos um policial, eles têm essa predisposição, segundo esse estudo feito lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter um olhar sensível, porque esse educador, igual a nós, psicólogos, e todos que estamos aqui, né, na live agora no momento, todos nós tivemos assim o repertório emocional abalado. E o professor,
como a gente falava antes, ele teve que se adequar em tempo recorde. E essas mudanças que chegaram vão ficar. Por exemplo, a modalidade do ensino híbrido. Provavelmente, ele já existe em grandes países e vai ficar entre nós. O ensino, o EAD também, o ensino à distância, com certeza veio agora para ficar. Muitas universidades fizeram uma reorganização agora, né, nos seus cursos e muitos passaram, inclusive, com autorização técnica ao sistema à distância. Ou seja, são mudanças que o educador está vivendo e ele tem que ser acolhido. Ele faz parte dessa comunidade. Aliás, ele é a matéria-prima. Ele é que oferece esse produto. A gente não pode falar em educação se a gente não falar do professor, porque tudo que nós sabemos, todo o conteúdo que a gente tem, né, vamos dizer, da educação formal, foram muitos educadores que passaram por nós. Então, esse olhar sensível, é tanto que no livro a gente traz 22 artigos, olhando por um viés, né? Eu olhei pela questão da regulação emocional, do sentido da vida, sempre com um olhar preocupado com o educador. Ele é que oferece esse produto. Né? Então, ele vai ser aquele formador que vai estar com aquele cuidado com aquela criança, mas muitas vezes aquela criança vem de todas essas reorganizações e o educador também. Então, eu volto a essa questão que ele já tinha predisposição ao estresse por compaixão, ele pode estar, inclusive, desenvolvendo algum tipo de transtorno da ansiedade por tanta pressão que as mudanças trazem, toda mudança pode estresse. E o estresse, ele reorganiza o nosso metabolismo e a nossa psique, né? E nós tivemos, assim, muitos educadores que tiveram o quê? Perder, inclusive, renda. Aqueles que trabalham em instituições de ensino superior privado, muitos tiveram carga horária reduzida. Muitos tiveram, inclusive, agora que ter que aderir ao sistema de que deixar a sua imagem pública autorizada, se não quisessem perder. Né? E as instituições ofereceram isso porque também houve uma grande evasão, porque senão também fechariam. Ou seja, estamos todos nesse mesmo barco. Uhum. Eu acredito, Josi, que as famílias, elas deveriam, na minha opinião, não sei o que tu pensas em relação a isso, as famílias deveriam ter o direito de escolher se esse é o momento de enviar seus filhos para a escola, no modo presencial, as que estão presencial, semipresencial, ou não. E o que eu penso, a partir de que critério, né, que a família deveria considerar? Para mim, o critério primordial é a questão assim, ó, no núcleo familiar, né, entre as pessoas que integram, que moram na mesma casa, há pessoas de risco, do grupo de risco? Esse deveria ser o primeiro critério, tu concordas, Josi? Sim, assim como educadores também, né? E o segundo que eu pensei seria assim, ó, como que está o comportamento, né, dessa criança, desse adolescente, né? Eu penso que deveria ser feita uma avaliação. Porque se a gente pensar, se a criança já está extremamente ansiosa, talvez tenha desenvolvido um quadro de transtorno de estresse pós-traumático por ter perdido algum familiar, por essa mudança brusca que aconteceu na sua vida, enfim. Cada caso é um caso que precisa ser avaliado. Se colocarmos numa balança, os ganhos serão maiores dessa criança, desse adolescente, voltar ao modo presencial, semipresencial nesse momento, ou ainda é uma fase muito delicada, e o ideal é que essa criança permaneça por mais um tempo, até para que seja feita, por exemplo, uma dessensibilização, né? Para preparar essa criança para o retorno da escola. Esse é um aspecto que eu gostaria de compartilhar, de acentuar. Eu penso que as famílias devem ter o direito de escolher se os seus filhos voltam ou não neste momento, né? Também completando,
Eu penso que sim, que é muito importante que as crianças voltem gradualmente ao modelo presencial, desde que as escolas garantam essas duas questões que eu comentei antes, que é o fator organizacional, né, do espaço físico, dos cuidados, seguindo fielmente os protocolos exercidos, e do cuidado voltado às competências socioemocionais, né? Então, a escola não pode ficar 100% com os cuidados de protocolo de prevenção e provocar um ambiente ansiogênico para as crianças e para os professores. Esses dois cuidados precisam estar extremamente afinados. Depois, em contrapartida, ao meu ver, como profissional da área da saúde, né, e também como uma base de educadora, pedagoga, né, que sou, entraria a decisão das famílias a partir da avaliação, né, o que é o ideal, o mais adequado nesse momento para suas crianças e seus adolescentes. E uma ressalva, claro, quando se sentirem inseguras, procurar a ajuda de um profissional para que possam estar orientando também, né, nesse momento tão importante. E você levantar aí uma questão dessa volta, a gente respeitar, como a gente vem falando desde o começo aqui, né? As diversidades, a cultura de cada situação é muito peculiar. É tanto que você tem 3 filhos, você compra sapato para cada um igual, mas cada número diferente, geralmente. Então, a gente tem que considerar as abstrações, a subjetividade de cada realidade. E uma questão interessante, por exemplo, você levantou aí, a criança ou o adolescente, ele pode ter uma resistência à volta à escola e ela ter desenvolvido a síndrome de Cabana, que foi estudada lá no começo do século com mergulhadores, que eles passavam muito tempo, né, ou caçadores, muito tempo distantes da comunidade, da sociabilidade, e eles desenvolviam um tipo de fobia social. Eles tinham muita dificuldade de saber interagir. E é colocado pelos especialistas que pós-pandemia como esta, e de um isolamento compulsório, e depois até muitas famílias, por essa questão que tu coloca, de pessoas com risco na família, de idosos, tiveram que fazer um isolamento mais prolongado ainda. Quem mora dentro dessa família pode sofrer, independente da faixa etária, o efeito de cabana. Cláudia colocou aqui, uma das nossas colegas coautoras do livro, que está atendendo, né, uma criança com início de toque. Você falou aqui do ambiente ansiogênico. Muitas crianças e adolescentes viveram, principalmente no início, a gente está falando das incertezas, no início das incertezas, realmente assim, a gente não queria tocar em nada, a gente até saía e tinha a sensação que se eu respirar eu vou me contaminar. Não foi assim? As crianças Foi. começaram a conviver com a TV, quando a gente ligava a TV, que depois a gente passou a ter uma proteção de saúde mental, né? A fazer atividade física, evitar noticiários, estruturar a rotina. Então a gente foi buscando alternativas. Mas no começo, primeira coisa que a gente ligava no noticiário, o número de mortes hoje passou para X. Em tal estado, o número de mortes aumentou em tanto por cento. O número de leitos em tal lugar. Abriram tantas valas no cemitério tal em tal estado. Só estou falando do Brasil. Fora do mundo, eu nem vou mostrar, nem vou falar caótico que a gente via e todo o nosso psiquismo absorver medo, inquietude, incertezas. Esse ambiente ansiogênico foi junto agora nessa volta às aulas. Então, vão ter que com essa síndrome de Cabana, não vão chegar, vão encontrar uma outra escola, adolescentes também. A família muitas vezes reforçou isso, porque teve famílias, como a gente, o extremo do negacionismo, e famílias que desenvolveram uma certa fobia também. E a gente sabe, né, Cláudia, que o transtorno obsessivo compulsivo, assim como outros transtornos, eles são também muito aprendidos pelo paciente. Aprendemos a ter compulsões, reproduzimos, né, o nosso ambiente.
Então, por isso essa acolhida tem que ser o mais subjetivo possível, né? Então, assim, Graça, eu retorno para você com uma pergunta que foi feita aqui, que eu achei bem interessante, que perguntavam se o formato híbrido é viável. E aí eu queria voltar para você, a gente já conversou isso, mas eu queria que você voltasse, falar um pouco mais Tá, da tua percepção. tá. Na minha percepção, sim, ele é viável. E pensando em evidências, né, o que temos de melhor hoje, o que podemos fazer hoje, então, tentando um equilíbrio entre saúde emocional das crianças, dos adolescentes, e ao mesmo tempo cuidados preventivos para que ninguém adoeça, eu acredito que esse é o caminho do meio, que esse não é nenhum dos extremos, é o caminho do meio, o modo híbrido. Então, sabemos que aqui, né, em João Pessoa, aqui na nossa região, aqui na Paraíba, as escolas particulares já estão na segunda semana seguindo o modelo híbrido. No Rio Grande do Sul, que eu sou oriunda, também já tive contato com algumas colegas, psicólogas, professoras. Lá o ano letivo não começou, mas a previsão é que retome ainda no final agora de fevereiro, no modelo híbrido. Já as escolas públicas, pelo que eu tenho conhecimento, na rede pública aqui de João Pessoa, né, as aulas, então, estão retomando no modelo remoto, que são as... Não, desculpa, parece que há algo remoto, mas a maioria das atividades são gravadas para que, nesse sentido, amplie a possibilidade de acesso dos estudantes, uma vez que não são todos que têm a disponibilidade de ter tanto as telas quanto a questão do Wi-Fi. Tá? Então, o meu conhecimento é que a rede pública está no modelo, então, EAD, né? Porque a diferença entre AD e remoto, né? Meu estudo, remoto é no tempo real, né? E EAD são as aulas que ficam gravadas. Me parece que a rede pública está retomando no modelo EAD, que foi o mesmo formato que eles fecharam o ano letivo do ano passado. Havia uma plataforma e ali ficavam as atividades e as aulas gravadas. Esse é o meu conhecimento. Tu sabe alguma coisa a mais nesse sentido, Josi? Sim. Bom, como a gente fala de um Brasil com muitas exceções, né? E a gente sabe que essa realidade ela está dependendo de Desculpa. cada estado está encontrando suas reorganizações. E aqui, assim, na nossa cidade, a gente está no dia está autorizado volta presencial, mas aí está numa negociação ainda de como vai ser essa volta, né? Acredito que as escolas, elas estão, principalmente as públicas, as de nível superior, então ainda estão, vão ficar no modelo remoto. Então, eu acredito que as escolas elas ainda estão procurando o caminho. A gente Sim, sabe que as privadas, elas têm já uma facilidade, elas têm uma plataforma, né? Que até já utilizaram plataformas, a tecnologia mais avançada, o acesso aos meios também de tecnologia, as ferramentas também são mais acessíveis. Então, essa uhum, complexidade do Brasil a gente sabe que isso tudo vai depender o que é melhor, o que é mais viável. Vai depender de família para família. Cada escola pública vai encontrar em cada estado aí um diálogo. A gente sabe que nesse momento a palavra da hora é a cooperação do setor privado com município, estado, governo federal. É conversar, é trazer alternativas. É a hora perfeito. que a gente está vendo, né? Na educação aconteceu isso. Essas múltiplas exceções, o que é que provocou? Provocou que as instituições, pelo que eu conheço, eu pude trabalhar nessa pandemia com várias instituições de ensino superior privado, dialogando, escolas também, nesse trabalho de live. A gente ofereceu conteúdo, porque era isso que a gente tinha no momento, né? Estávamos aqui recebendo
e dando. E uma coisa que eu observei foi que as escolas deixaram muito de ser competidoras para ser cooperadoras, né? As escolas, as associações de escolas, todas discutindo como voltar, quando voltar, né? Os modelos, ideais. Foi assim, um movimento bonito que essa pandemia também provou o ser humano para mais para dentro dele, para dentro da família, para a espiritualidade, né? Nós questionamos o sentido da vida, questionamos as vaidades, né? As escolas tiveram que realmente fazer uma adequação em tempo real, dialogar com a família, todos vivendo o mesmo momento, ninguém está em situação privilegiada, nem está. Então, o que eu vejo, respondendo à pergunta que nos fizeram, o híbrido é viável? Vai depender de cada contexto. O presencial é viável. Aqui em Campina também, Campina Grande, eu sei de realidades de escolas, principalmente as privadas, que já voltou o fundamental, o modelo todo presencial. O que acontece? As crianças estão tão felizes nessa volta e as famílias precisando, porque estavam com aquela de adoecimento mental, emocional das crianças. As famílias, muitas levaram, né? Essa é uma realidade que eu conheço. As turmas ficaram grandes. O que as escolas estão fazendo? Está chegando aluno novo toda semana. Então, elas estão dividindo para não entrar no sistema de rodízio. Até onde a escola comportar a estrutura física, ela vai distribuir crianças, né, com espaçamento, com todos os protocolos, é o que está sendo dito e o que está sendo, pelo menos, observado. Agora, quando não comportar, aí qual é o viável? O rodízio. Uma criança, né, a questão das bolhas. Uma turma vai uma semana, fica em casa uma semana e fica no híbrido, aí na outra semana uma turma né, fica em casa para haver distanciamento. Olha como a gente está falando de realidades diferentes, Sim. não é? Uhum. Então, Josi Plessis, querida, tu tem horário aí? Ou alguém pode me falar? Eu fiquei sem o horário e comecei a me preocupar agora. eu Quanto tempo coloquei, quanto tempo nós temos ainda? sabe por que eu coloquei aqui o relógio aqui? Porque eu sei, nosso Ai, papo que foi bom. tão bom ao vivo que eu imaginei que ia ser Eu assim. não, eu não coloquei o meu e daí me baseio nos atendimentos no horário que fica no notebook, né? Mas agora estamos no celular. Quanto tempo nós temos, Josi? Exatamente 18, 17 minutos. Ai, obrigada, que Ah, bom. desculpa, estou olhando agora pelo celular. Nós temos 14 minutos. Tá, eu vou te pedir a gentileza para tu dar uma controlada pra gente, pode ser? Sim, Pode? tá, controla. Obrigada. Isso. Então, vou aproveitar então já esse intervalinho aqui, né, de pensamento, para também mandar um Ah, abraço a outras colegas que eu vi aqui, a Fabiane, precisa. a Ariane, Só um minuto. e falar. Oi? Deixa eu dizer aqui. A Tanise está nos dizendo que a live não tem mais limite. Só para voltar aqui. Eu não. Ah, que interessante. Não, É, não, a gente não cai mais quando fechar uma hora? segundo a Tanise, Não? não. Tá, então se passar alguns minutinhos, né, não tem problema, é isso, né? Vamos A lá. gente, a gente gostaria de se prolongar por muito tempo, porque o assunto não vai esgotar, com certeza. São inquietações que estamos compartilhando, que estamos trazendo ao debate para que possamos refletir, né, juntas, né? Nós duas, o pessoal de casa também, as colegas com os comentários que estão trazendo aqui, enfim, todos os participantes, nosso agradecimento. Vou aproveitar também para pedir para convidar, mandem aviãozinhos aí à direita, deem coraçõezinhos se estão gostando. Isso aumenta o engajamento e faz com que a nossa voz chegue a mais pessoas, amplie, né? A nossa partilha dessa noite, então, tá?
Bom, eu acho que várias ideias relevantes estamos trazendo, estamos trocando. Estou me sentindo muito à vontade, gostando muito nessa nossa primeira divisão, né, Josi, de live, né, de momento assim online, né? Com certeza teremos outros momentos eu com outras integrantes do nosso grupo de estudos e autoras do nosso livro, que está chegando aí. Josi também, né? Vai compartilhar de outras lives com outras colegas do nosso grupo de estudos. E, gente, esse livro e esse e-book digital, eles estão maravilhosos, porque ele foi feito com muito carinho, pensando na saúde emocional dos educadores, e ele contempla assuntos que vão desde a valorização do professor, ao cuidado das emoções, inteligência emocional, prevenção de transtornos ansiosos, de transtornos depressivos, né? Então, síndrome de burnout, características para ajudar a identificar, sugestão de tratamento, quando procurar, né, um profissional. E algo muito, muito, muito importante, então, professores, gestores, coordenadores que estejam aqui nos assistindo ou que venham assistir essa live posteriormente, é que o livro contempla mais de 40 atividades sugestivas e práticas. Cada autora, no final do seu capítulo, após fazer a sua contribuição dentro do tema escolhido, sugere 2 atividades práticas que podem ser realizadas tanto na forma individual quanto no modelo coletivo. Elas podem ser adaptadas, por exemplo, em formações contínuas, em reuniões pedagógicas. Então, assim, é com muita felicidade que eu compartilho essa informação. Os meus olhos brilham, porque o material realmente está riquíssimo. E não é um material fechado, não é uma receita, é um material organizado para que seja adaptado. Então, aproveito para deixar bem amarradinho essa minha apresentação e esse meu convite para que todos sigam acompanhando as lives e logo, logo teremos o lançamento oficial do nosso livro e e-book digital Saúde Emocional dos Educadores, onde eu, Graciela Coelho e Josi Plessis Marques somos autoras, junto a mais 20 colegas psicólogas e educadoras. Muitas delas estão aqui com a gente hoje, acompanhando. Outras estarão em outros momentos acompanhando e também compartilhando dos seus saberes, das suas reflexões. É isso, Josi? É isso. E uma coisa interessante, né, Graça, que pessoas de várias partes do Brasil, e então assim, a gente pensa esse livro com uma riqueza disso que a gente está falando, de diversidade, de cada uma colocar, né, o seu olhar, a sua sensibilidade. É tão interessante quando a gente foi vendo os temas que era difícil até escolher, porque eram temas do nosso cotidiano. Não é, Graça? Por exemplo, eu falo sobre o sentido da vida, segundo Viktor Frankl. E se a gente for observar, o professor, ele precisa, assim como todo gestor, toda pessoa que escolhe trabalhar com educação ou com saúde também, nós temos que ter um para quê. Segundo Viktor Frankl, esse para que viver, ele diz que se nós somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E trazendo para essa nossa reflexão, esse cenário que está de inquietações, de incertezas, né? Especificamente no campo da educação, muita gente fica sofrendo porque diz assim, eu era feliz e não sabia, bom como era antes. E isso, ao invés de deixar mais resilientes, pelo contrário, isso mina, isso nos deixa mais
ansiosos, angustiados. Isso nos leva a um estado de insatisfação, né? Isso afeta, inclusive, o nosso apetite, o nosso sono. Inclusive, quanto tudo isso mexeu com o nosso psiquismo. O Brasil, numa das pesquisas, o Brasil ficou em segundo lugar no sintoma de insônia, perdendo só para o México. Na revista Exame, trouxe um dado da OMS que dizia que o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com ansiedade, ou em tratamento, né, ou que já fizeram tratamento. E isso eles não notificam, e não são os que estão sem notificações, são os notificados. E aqueles que nos procuram num consultório particular, na terapia online, né? Que não estão lá notificados pelo sistema de saúde. E então, olha, Sim, nós somos um país ansioso. Então, voltando sim, ao Franklin, que foi o capítulo que eu desenvolvi no livro, que a gente falava que essa regulação emocional ela vai também estar ligada ao nosso sentido de vida. Viktor Frankl dizia, né, sobrevivente a 4 campos de concentração nazista, dizia que os que não tinham sentido para a vida, esse para viver, ou se jogavam em cercas eletrificadas ou definhavam em camas de palha, porque eles não tinham para que viver. E ele parafraseia Nietzsche, que diz que quem tem para que viver pode suportar quase qualquer como. Quanto mais uma pandemia, onde hoje nós estamos mais ou menos norteados, né? sim. Viktor Frankl, maravilhoso. Com muitas perdas Uhum. nós estamos, mas também com muitos ganhos, muitas ressignificações a gente também conseguiu fazer, né? Acho que todos nós que estamos aqui, a gente não só viu o lado, nós conseguimos ver o lado bom do lado ruim. Nós conseguimos encontrar um para quê? Muitos nós profissionais de saúde, muitos educadores, essa reinvenção, essa resiliência foi um para que viver. E até a gente diz assim, yes, que joia, eu sei fazer isso. Nossa, eu tinha resistência até à terapia online, eu falo por mim. Bem assim, no começo eu não sabia fazer uma live. Por quê? Porque eu nunca me interessei, né? Se tinha alguma palestra, era tudo físico, tudo presencial. Quando de repente a gente teve que, em uma semana, teve que preparar conteúdo, fornecer conteúdo em vídeo, nós tivemos que atender remoto, nos cadastrar no Conselho Federal para atender remoto, nós tivemos que fazer live, porque a gente tinha muita gente querendo saber muita coisa. Né? Então, todo esse movimento exigiu um sentido para a nossa vida e deu um sentido maior à nossa vida. Deixa eu dizer só mais uma. Quanta aprendizagem. Deixa eu colocar mais só uma frase de Franco que é apaixonante. E bem, Vai. Ah, eu adoro ele também. ele. Adoro ele. E a sugestão, tu não tem ele por perto aí para tu mostrar a capa? O Ah, sentido da vida? espera lá que tá Deixa aqui. eu ver. Vê se Tá, tá por aí. Cata o tá. teu aí, que eu também tô procurando o meu. Tá aí o teu? Aqui Mostra aí a capa dele, então. o que tem aqui é livro de logoterapia, gente. Ó. A logoterapia na prática, mas deixa eu achar o mais interessante, que é um sentido para a vida. Isso, é esse. Eu só tenho esse, Josi. Não Ah, eu tô vendo tenho onde é que ele tá. Eu só tenho esse. Frank, eu tenho Elizabeth. Achei aqui, ó, em busca de sentido. Tá aqui, ó. Ah, então Ó mostra. aqui, ó aqui, ó. Ó, ó. Esse Já meu vamos colaborar, então, ó, né? Vamos dar tem uma esse. sugestão, então, né, de leitura. Ah, eu tenho É, tu, aqui. tu estavas falando e eu pensando, nossa, o Viktor Frankl, né? É, ele que nos traz, então, né? Que a gente usa muito, o apesar de, né? Apesar de tudo que está acontecendo, o que que eu posso fazer? Como que eu posso dar o meu melhor, apesar de tudo isso, né? E aí, inclusive, tem uma gaúcha aqui maravilhosa que eu acho que você conhece. Eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, que foi ela que trouxe Franklin para o Brasil, que é a Chausa. E eu tenho um livro autografado por ela, Que legal. que é A Psicologia do Sentido da Vida, a primeira obra.
publicada no Brasil sobre a logoterapia. Olha, ainda relíquia, Josi. Foto com a Chausa e é uma gaúcha assim, né? Viu? Na logoterapia. Mas deixa eu deixar só uma frase de Frank que eu lembro bem para essa pandemia, Isto. para os educadores e para todos nós. Que ele diz que o sofrimento, a gente pode extrair dele um sentido. Aliás, ele diz, nós podemos dar sentido ao... Mas ele diz que o sofrimento só tem sentido se quem sofre se torna uma pessoa melhor. Que o sofrimento só tem sentido se quem sofre se torna uma pessoa melhor. E ele diz, após sobreviver a 4 campos de concentração nazista, como médico, neurologista, psiquiatra, e formar a sua teoria, né? Mas nós estamos sobrevivendo a uma situação limite também. Todos nós estamos sofrendo os impactos econômicos, sociais, emocionais, né? E o educador, ele não poderia estar de fora. Ele é o formador dessa sociedade em base, ele é o grande formador, o grande cuidador. E esse foi a Verdade. do livro, né? Contemplá-lo. É isso, Graça. Então eu passo agora para você, porque eu me empolguei. Entrou na Ai, logoterapia. foi maravilhosas considerações. Eu estava pensando naquela frase, né? Que nós precisamos ser mais fortes do que a nossa melhor desculpa para continuarmos, para fazermos, né, o que precisa ser feito e da melhor forma. É claro que tem dias e dias. Então, tem dias que estaremos mais fragilizados, né? E também está tudo bem. Vamos reparar, respirar, buscar alguma atividade relaxante, dar uma diminuída, uma desacelerada no nosso pique, né? Mas nada como um dia após o outro, mesmo sendo clichê, é verdade sim, né? Amanhã o sol vai nascer, é um novo dia e vamos lá. Apesar de, né, tudo que está aí, a vida nos apresentando e que não é do nosso gosto, o que a gente pode fazer de melhor? Eu acho que é por aí. E vou fazer uma consideração final já, Josi, depois eu te passo a palavra para tu fazer a tua consideração final. Eu, como uma apaixonada pela educação e pela saúde mental e emocional, eu tenho que dizer que os professores, né, os funcionários, todos os educadores, né, enfim, mas os professores que estavam assim, ó, à frente das turmas, professores regentes, vou chamar assim, principalmente, né, coordenadores também, tenho várias pacientes e mães de pacientes que também trabalham na coordenação, gestão escolar, pude acompanhar a demanda, né? As fragilidades e as potencialidades que esse período vem apresentando, porque sim, somos humanos e constituídos de fragilidades e potencialidades. Os professores, os educadores, eles precisam ser condecorados, né? Assim que eu quero terminar a minha fala da noite. Os professores, eles precisam ser homenageados, porque eles precisaram cuidar das suas dores, das suas inquietações, né? E paralelo a isso, dar conta de todo esse mundo novo que foi apresentado para ele, sem opção de escolha, num curto espaço de tempo, né? Então, a Josi já falou um pouquinho antes na fala dela, né? Essa questão da mudança, do ter que, né, dar conta das novas tecnologias, aprender a se expor, a sua imagem, né? Nós sabemos que tem pessoas que têm um perfil mais introspectivo, então isso é um grande desafio, sim, tá? Então, para finalizar a minha fala dessa noite, para as famílias, para os pais e cuidadores, mando o meu abraço e digo que é um momento que a gente precisa avaliar a situação, ver o que é melhor, ver a realidade de cada família, para que tomem suas decisões, acolhendo as emoções das crianças, e para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa primeiro
acolher, identificar as nossas emoções, para conseguir estar ajudando as crianças, adolescentes, né, que certamente devem estar aí